Vamos lá. No direito brasileiro, nós temos 5 espécies de condomínio. É o condomínio tradicional, que é aquele condomínio voluntário necessário, que é o condomínio geral. Condomínio edilício, tá? Condomínio de lotes, condomínio urbano simples e o mais novo, mais recente, é o condomínio em multipropriedade. Tá? É um instituto novo, tá? Ele nasceu no direito brasileiro através de leis, através de legislação, no ano de 2018, exatamente dia 20 de dezembro de 2018, quase véspera do ano novo, através da Lei 13.777. Aqui no Brasil, ele é chamado de multipropriedade imobiliária. Em Portugal, ele já está legislado já há muito tempo. Lá ele é chamado de direito real de habitação periódica. O maior teórico no Brasil, que sempre falou sobre esse instituto, é o professor da UERJ, o Gustavo Tepedino, que desde 2003 ele já conceitua e ele já começa a falar sobre esse instituto. Tá? Esse instituto ele já foi, inclusive, julgado no Supremo Tribunal, no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, no julgado de 2016. Tá? Inicialmente, o que eu posso falar para vocês sobre o conceito de multipropriedade imobiliária? A multipropriedade imobiliária é quando um bem é dividido entre vários proprietários, sendo que cada um desses proprietários, eles vão utilizar a coisa com exclusividade por certos períodos de tempo por ano, tá? Como se fosse um sistema de rodízio. Ou seja, eu e mais 9 pessoas, mais 11 pessoas para poder simplificar a conta, eu e mais 11 pessoas, 12 proprietários, vamos comprar um imóvel em condomínio de multipropriedade imobiliária, tá? E nós vamos dividir o tempo dessa propriedade, tá? Vamos estipular na instituição desse condomínio que eu, Flaviano, eu fique no dia 1º de janeiro de cada ano até o 30º dia. O segundo proprietário, ele pega essa exclusividade desse uso, gozo e fruição desse imóvel em fevereiro, em março, enfim. O que vai ser repartido, o que vai ser compartilhado, diferentemente dos outros condomínios, vai ser a fração de tempo, tá? Em caráter de exclusividade. Tá? Se eu fiz lá, nós compramos o imóvel juntos, tá? Desse bem imóvel. Isso acontece muito com empreendimentos novos. Geralmente é um empreendimento que é o segundo imóvel dessas pessoas para poder incentivar o mercado imobiliário. Tá? Um exemplo, uma casa de Búzios, num condomínio fechado. Um exemplo, meu sonho é sempre ter uma casa de praia em Búzios e eu não tenho dinheiro para poder pagar R$1 milhão. Eu vou comprar com mais outras 9 pessoas, e cada um vai pagar R$100 mil. E nós vamos partilhar essa propriedade da forma de tempo. Nós não vamos ser os condôminos convencionais, como naquele condomínio convencional, condomínio tradicional, quando 2 ou mais pessoas compram um bem imóvel e eles ficam dividindo ali a propriedade no todo de forma exclusiva, porém, um tem que respeitar o espaço do outro, tem aquelas limitações que nós estudamos, se a pessoa vai construir nesse imóvel ou não, se ela vai perceber o aluguel desse imóvel, vai ter que dividir com os demais, não. Se eu estou compartilhando, se eu estou partilhando o tempo dessa multipropriedade, se meu tempo estipulado ele é do dia 1º de janeiro ao dia 30 de janeiro, eu posso fazer dele o que eu quiser. Tá? Eu posso usar esse bem imóvel, eu posso locar esse bem imóvel, eu posso emprestar ele em comodato para uma terceira pessoa, um parente meu ou um amigo meu que ele se utilize nesse período de tempo. Isso não importa para os outros condôminos. Tá? Eu não preciso da satisfação desse meu período de tempo, durante esses 30 dias, para os outros condôminos, contando que eu respeite o que geralmente quando as pessoas compram esse tipo de imóveis, esses imóveis vêm imobiliados, tem que respeitar dever meu, né? Dever de proprietário.
de multiproprietário a não causar danos aos bens móveis desse meu bem imóvel, dessa propriedade. Se ocorrer algum tipo de dano ao imóvel ou dano a algum bem móvel constando nessa propriedade, eu tenho que reparar em tempo hábil, para quando virar o mês, nesse exemplo de divisão de mês, tá, eu entregue o imóvel em perfeitas condições de uso, como eu peguei do antigo multiproprietário, esse multiproprietário de dezembro do ano passado, para que eu entregue também em perfeitas condições para o uso do outro multiproprietário. A gente não precisa nem se conhecer, tá? É um instituto fantástico para quem quer comprar um imóvel na casa de campo, numa casa de praia, que não tem o dinheiro todo para poder comprar, ou até muitas das vezes as pessoas que têm dinheiro, elas compram esses tipos de imóvel, geralmente o segundo imóvel, e passa um certo tempo, ela perde o tesão pela propriedade, ela não cuida da propriedade, o imóvel fica lá abandonado e ela está passível, inclusive, a perder esse imóvel para um possuidor, uma pessoa que venha esbulhar esse imóvel. Então, a multipropriedade é um instituto interessante, hoje ela é regulamentada em lei. A pessoa que tem muito dinheiro também pode se utilizar da multipropriedade. Ela pode, em vez de ela comprar uma casa em Búzios e ter a propriedade exclusiva desse imóvel e ter que pagar a manutenção sozinha desse imóvel, esse 1 milhão que ela compraria o imóvel lá em Búzios, ela pode comprar uma multipropriedade em Búzios, investir ali R$100.000, comprar outra em Penedo, comprar uma outra em Salvador, uma outra em Gramado, no Rio Grande do Sul, até porque ela vai poder aproveitar esse lapso de tempo em várias propriedades, em forma de multiproprietário. A legislação ela é clara, ela tem um número de multiproprietários mínimo e o máximo de multiproprietários 52, tá? Consequentemente, o número mínimo são de 7 pessoas, tá? A legislação é clara, ela fala que tem que ser no mínimo em 7 dias de tempo que essa pessoa vai estar partilhando, e 7 dias de tempo, no máximo, que como o ano são 52 semanas, vai ficar um número máximo de 52 pessoas, tá? Vamos agora a gente vai dissecar essa lei, que são 18 artigos no Código Civil, que foi inserido com a Lei 13.777, que ela começa no artigo 1358B ao 1358U. Tá? Quem tem o VAD-MEA com recente, de 2019 ou 2020, inclusive esses artigos, do 358B ao 358U, eles estão numa cor diferente, que a Riedel ou o Saraiva, eles costumam colocar legislação nova com uma cor diferente dos artigos antigos. Vamos para a nossa leitura dos slides. Vamos lá. Condomínio, qualquer coisa me interrompa, por favor, tá, gente? Condomínio e multipropriedade. Espero ser rápido, hoje ser breve, tá? Para o nosso estudo, para que a gente termine antes das 10 da noite. O Código Civil, nos artigos 1358 a 1351, regulamenta o condomínio em multipropriedade. Desculpa. O artigo 1358-C do Código Civil define o condomínio em multipropriedade nos seguintes termos. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Esse artigo 1358-C, gente, ele é simplesmente o artigo que faz o conceito da multipropriedade imobiliária. Tá? Em suma, trata-se de condomínio especial estabelecido pelo tempo de uso compartilhado de cada condômino. Esse é o termo. É o compartilhamento do tempo do condômino, tá? Ele, como eu falei para vocês, ele é totalmente do condomínio tradicional. Tá? O condomínio tradicional são 2, 3, acima de 2 proprietários já estão em condomínio, estão dividindo o mesmo bem imóvel, tá? Nesse tipo de condomínio especial, que é o condomínio multipropriedade, vocês vão perceber
um pouco mais à frente, inclusive que cada multiproprietário ele vai ter uma matrícula lá no registro de imóveis, tá? Agora, o condomínio tradicional, o condomínio geral, ele tem uma matrícula só, tá? A matrícula desse imóvel. Se tiver 10 condôminos, 10 proprietários, todos os 10 vão estar qualificados nessa matrícula do imóvel com uma só matrícula, tá? Um imóvel com 10 proprietários, todos eles vão estar constando na mesma matrícula. Você vai tirar uma certidão de ônus reais de um bem imóvel que está em condomínio, tá? Que são 10 proprietários, o exemplo dos herdeiros que herdaram esse imóvel dos pais. Quando termina o inventário, geralmente eles ficam em condomínio, todos proprietários, uma matrícula só. Agora o condomínio e multiproprietário não, multipropriedade não. Cada possuidor desse tempo compartilhado, ele vai ter uma matrícula própria. E nessa mesma matrícula vai estar constando lá o tempo dele, o tipo de fruição que ele vai ter do imóvel, o tipo de uso, se vai ser flutuante esse uso, ou misto, ou fixo, a gente vai falar um pouco mais para frente. Prosseguindo, a ideia foi de criar condomínio estabelecido em razão da fração de tempo que cada condômino pode usufruir em relação à propriedade, criando o direito real decorrente desse direito, notadamente com a abertura de matrícula para cada fração, é aquilo que eu falei para vocês, determinada no ato de instituição do condomínio em multipropriedade. Essa situação jurídica contará ainda com uma convenção e um administrador próprio que não se confundem com a convenção de condomínio e com o síndico do eventual condomínio edilício, onde seja estabelecida a multipropriedade em unidades autônomas. A lei, ela obriga o condomínio em multipropriedade tem um administrador profissional, tá? Não adianta eu me reunir com 10 pessoas, comprar essa sonhada casa em Búzios e instituir uma convenção condominial em multipropriedade e não estipular um administrador profissional, tá? A lei exige que todo condomínio em multipropriedade tenha um administrador profissional, como se fosse um síndico profissional, tá? O condomínio em multipropriedade, na realidade, é um aproveitamento econômico que as grandes construtoras fazem para poder aferir lucro, tá? Isso foi inventado para poder impulsionar o mercado imobiliário. Imagina um resort, tá? O proprietário de um hotel, ele tem lá aquela área de lazer enorme e tem um terreno do lado que ele não está utilizando. O que ele vai fazer para ele poder alavancar os lucros dele? Ele vai construir um prédio de apartamentos. Ele vai vender cada unidade dessa em condomínio, em multipropriedade. Ele vai vender cada apartamento, geralmente para 52 pessoas. Cada pessoa, cada proprietário que vai estar nesse condomínio vai poder utilizar 7 dias por ano. Tá? Para essa pessoa que vai estar comprando, vai ser totalmente atrativo. Ele vai ser proprietário de 7 dias por ano, ele vai poder utilizar no final de semana, se cair no final de semana de feriado, ou início de ano, ou no mês de preferência dele. E ele não vai ter aquele compromisso ele não vai ter que despender aquele valor total daquele empreendimento se ele fosse um único proprietário. Então, esse conceito de condomínio em multipropriedade foi para fomentar o mercado imobiliário, para poder alavancar as vendas das grandes construtoras. Dificilmente você vai ver um pequeno construtor fazendo esse tipo de transação, esse condomínio multipropriedade. Está muito difícil. Isso a parte hotéis, que acontece muito também, construtoras com um parque aquático ou uma área rural que o construtor ele vai lá e constrói, bota uma fazendinha, aí constrói diversos chalés. Cada chalé desse ele vai vender para várias pessoas que vão ficar nessa divisão de tempo. Tá? Então é algo peculiar, tá? Não é algo corriqueiro. Como eu falei no início da nossa aula, esse condomínio em multipropriedade não é para qualquer pessoa, não serve para aquela pessoa que está comprando imóvel para poder morar, até porque ela não vai ficar lá 100% do tempo usufruindo dessa propriedade. Então ela é um conceito mais para a pessoa que busca um segundo imóvel, que busca uma casa de praia,
uma casa de campo, é mais para poder ser utilizado nas férias. Prosseguindo. Vamos lá. A ideia foi de criar um condomínio estabelecido em razão da fração de tempo que cada condômino pode usufruir em relação à propriedade, criando um direito real decorrente desse direito, notadamente com a abertura de matrícula para cada fração determinada no ato de instituição do condomínio em multipropriedade. Essa situação jurídica contará ainda com uma convenção em um administrador próprios que não se confundem com a convenção de condomínio e com o síndico do eventual condomínio edilício, onde seja estabelecida a multipropriedade em unidades autônomas. Características. Interessante que, ainda que haja um só titular de todas as frações de tempo em condomínio, as frações de tempo continuam rígidas, de tal sorte que o titular poderá, quando lhe parecer conveniente, alienar as frações de tempo de que dispõe. Esse parágrafo ele diz muito para o construtor, né? O incorporador, aquele proprietário que acabou de construir aquela casa de praia ou aquela casa de campo. Tá? Ele construiu, na hora que ele construiu esse imóvel, ele vai fazer a instituição do condomínio, tá? Ele vai dividir essa propriedade nas frações de tempo, ele vai levar registro lá na matrícula do imóvel, tá? Dessa matrícula mãe, que quando ele comprou esse terreno, vai se transformar em várias matrículas autônomas e a partir dali ele vai começar a vender as unidades de tempo. Tá? Ele vai colocar à venda. Estamos vendendo uma casa de campo, 7 dias por ano, estamos vendendo, exemplo, R$50 mil. Tá? É interessante, como eu falei para vocês no início, isso vai ser muito interessante. Ele vai vender todas as frações de tempo como se ele fosse vender para uma pessoa só, que vai acelerar, vai fomentar a venda desse empreendimento. Tá? Porque, como eu falei para vocês, não sei se algum dos senhores estão aqui em sala de aula, tem uma casa de praia, ou tem uma casa de campo, comprou lá um terreninho lá em Saquarema, Rio das Ostras, Cabo Frio, construiu, no início foi aquele tesão, eu todo final de semana para lá, com certo tempo já o imóvel já não está sendo mais muito bem utilizado, está gerando despesa, está pagando IPTU, está pagando caseiro todo mês, aquele salário daquele caseiro, está pagando a manutenção do imóvel, que seria o material de limpeza, essas coisas, e quase não se usa. Então, hoje, isso é muito utilizado, chamado time sharing. Isso é utilizado desde a década de 70 nos Estados Unidos. A cultura de lá é diferente, as pessoas não dão preferência de comprar o segundo imóvel, eles costumam comprar dessa forma, eles compram uma fração de tempo, eles em vez de investir 100% do que eles têm no segundo imóvel, numa cidade que eles gostam para poder passar férias, eles compram várias frações de tempo. Então essa realidade chegou aqui no Brasil em 93, com o estudo do Tepedino, e graças a Deus ela virou lei agora no final de 2018. A gente vai dissecar aqui agora essa lei toda. Ela não tem muitos conflitos no judiciário, até porque é uma questão nova. Então, a partir de início de 2019 para frente, que vai começar a pipocar aí os problemas, as demandas judiciais. A gente sabe que condomínio sempre gera conflito. Vamos lá, continuando. Observe-se, contudo, que o instrumento de instituição da multipropriedade pode limitar as frações de titularidade de um único multiproprietário. Código Civil, artigo 1358-H. Estabelece o artigo 1358-E do Código Civil que as frações de tempo individualmente consideradas não podem ser inferiores a 7 dias, seguidos ou intercalados, admitindo-se a cada condômino adquira frações maiores, podendo ser, inciso 1º, fixo e determinado no mesmo período de cada ano, inciso 2º, flutuante, caso em que a determinação do período será realizado de forma periódica, mediante procedimento objetivo, que respeite em relação a todos os multiproprietários o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgada, ou misto, combinando os sistemas fixo e flutuante. Tá? O que é importante destacar nesses dois artigos? Que o prazo mínimo são de 7 dias,
tá? Se o multiproprietário ou o incorporador quiser vender essa fração de tempo de 6 dias, já vai poder descaracterizar o condomínio em multipropriedade, ou seja, ele só pode comprar no mínimo 7 dias por ano dessa fração. Ele pode ser, esses 7 dias, ele pode comprar 7 dias, ele pode comprar 200 dias, ele pode comprar 300 dias. Isso depende muito da instituição desse condomínio em multipropriedade. Quem vai decidir isso é o incorporador, quem está lançando esse tipo de empreendimento. Tá? Geralmente eles vendem 7 dias, porque o lucro deles vai ser maior. Tá? Porque ele vai dividir 7 dias em 365 dias, ele vai poder vender o mesmo imóvel para 52 pessoas diferentes. Tá? Com certeza o lucro dele será enorme. Agora depende da pessoa que for comprar, se ela vai comprar 7 dias, uma cota de 7 dias, ou 2 cotas de 7 dias para poder aumentar para 21 dias. E o que é importante nesse tipo de multipropriedade, que lá na instituição do condomínio, esse prazo, vamos manter esses 7 dias. Eu comprei um prazo de 7 dias, numa casa lá em Búzios. Eu tenho que observar na instituição, na hora que eu for comprar essa multipropriedade, se esses 7 dias vai ser fixo. Tá? Se eu vou ficar realmente do dia 1º de janeiro ao dia 7, tá? Que ele é o que determina aqui o inciso 1º. Se ele vai ser flutuante, tá? Você vai comprar 7 dias, você vai ficar do dia 1º de janeiro até o dia 4 fixo em todo o ano, e os outros 3 dias você pode escolher. Você divide aí num outro final de semana, de sexta a domingo, então ele é da forma flutuante. Tá? Ou então se ele vai ser da forma mista. Tá? Esse ano eu vou ficar do dia 1º ao dia 7 de janeiro. Tá? No ano de 2021 eu vou ficar do dia 8 ao dia 14 de janeiro. Tá? Os grandes incorporadores, os grandes construtores, eles costumam trabalhar da forma mista. Tá? Na própria instituição, na hora que eles forem lançar esses imóveis, na hora da venda, a pessoa que for assinar a escritura, que for fazer o pagamento, ele vai ter que assinar lá a convenção condominial, que é o condomínio em multipropriedade, ele já vai estar ciente que quando ele for comprar essa fração de tempo dessa propriedade, que esse ano de 2020 ele vai ter os 7 dias da data tal, no ano que vem vai ser uma outra data diferente, no outro ano vai ser uma outra data, enfim. Então, para as incorporadoras, eles costumam vender dessa forma flutuante, tá? Eles não costumam vender de forma fixa, tá? Mas nada impede que os multiproprietários eles entrem num acordo e possam transformar esse tipo de aquisição ou fixa, ou flutuante, ou mista. Alguma dúvida até então em relação ao tempo mínimo de 7 dias? Lembrando que o tempo mínimo de 7 dias não pode ser inferior a 7 dias. E essas 3 modalidades de frações, a fixo, a flutuante ou a misto, alguém tem alguma dúvida? O mínimo. O mínimo são 7 dias. Se o empreendimento, um ano são 52 semanas. E esse empreendedor, como o cara, o proprietário, ele é capitalista, ele não construiu aquilo ali para poder ajudar o povo, ele com certeza ele vai vender essa multipropriedade em 52 frações. Tá? Cada multiproprietário vai pegar lá 7 dias. Tá? Agora, quando é algo mais luxuoso, algo mais caro, esse incorporador ele vai vender, um exemplo, em 12 cotas. Tá? Ele faz uma mansão numa cidade cara, vamos manter ali Búzios. Ele compra um terreno enorme ali na Praia da Ferradura, ali em Búzios, e constrói uma casa enorme, uma casa de 5 quartos, com piscina, hidromassagem, campinho de futebol, tudo que vocês imaginarem. O que ele vai fazer? Ele sabe que essa propriedade ela vai atingir um público específico. São pessoas que vão ter muito dinheiro para poder investir. Então, o que esse incorporador ele vai fazer? Ele vai vender em 12 frações de tempo. Ele vai vender um mês para cada pessoa. Ele vai conseguir vender
essa propriedade em 12 frações de tempo, tá? Um mês para cada adquirente. Só que o valor vai ser muito maior, tá? Então, esses 12 multiproprietários vão ficar lá se utilizando dessa propriedade espetacular, eles vão pagar bem mais caro. Nesse mês que eles têm o direito, se eles não quiserem usufruir, um exemplo que eu seja um desses multiproprietários, e meu dia, na minha emoção lá quando eu fui comprar, foi no mês de outubro. Outubro não, vamos botar agora em junho. Pô, junho eu estou trabalhando, estou dando aula, estou advogando, tá frio, o que eu vou fazer em Búzios? Eu vou ficar lá uma semana, desse mês que eu tenho direito, eu vou ficar lá uma semana e eu vou enjoar. E as outras 3 semanas? Eu posso locar, eu posso fazer tranquilamente um contrato de locação. Eu posso alugar esse imóvel por temporada, eu posso emprestar esse imóvel para minha irmã, para o meu pai, para uma outra irmã, para o meu vizinho, para um de vocês, um dos meus alunos, emprestar essa espetacular propriedade no final de semana. Durante esse lapso de tempo que eu comprei, que é a fração de tempo, durante esses 30 dias eu posso fazer o que eu quiser, logicamente dentro dos limites. Eu posso usar, tá, utilizar do imóvel para mim mesmo, para minha família, ou fruir, receber os aluguéis, ou emprestar. Tá? Isso não vai interferir na propriedade dos outros condôminos, tá? Até porque esse meu mês de junho, ele é exclusivo para mim poder utilizar o imóvel. Tá? Então, logicamente, vai ter que ter um administrador profissional, ele vai estar sempre lá verificando se a geladeira está funcionando, ele vai verificar se a piscina está funcionando, para quando ele for me entregar as chaves no dia 1º de junho, vai estar tudo perfeitamente funcionando. No dia que eu for entregar as chaves para ele, que ele faça o repasse para o multiproprietário de julho, ele vai ter que verificar se eu entreguei tudo em perfeito estado, se eu quebrei lá alguma coisa, eu vou ter que reparar. Tá? Então, isso aí é um condomínio em frações de tempo. E essa lei ela é clara, essa 13.777. Depois vocês dão uma lidinha no 1358B até o 1358U, que ela é bem autoexplicativa, ela não vai gerar muita confusão, mas a gente sabe que vai gerar, né, futuramente, né? Vai gerar demandas. Mas, felizmente, agora tem essa legislação. A multipropriedade, na realidade, ela já funcionava informalmente. Tá? Então, ela tinha uma enxurrada de demanda do judiciário. Tá? Vamos passar aqui para outra característica. O imóvel contará, nesses termos, com uma matrícula na qual se fará menção à existência das matrículas próprias referentes às frações de tempo. Lei 6.015 de 73, é a Lei de Registros Públicos. Tá? Além dela colocar esses 18 artigos no Código Civil, ela também inseriu alguns artigos na Lei de Registros Públicos, tá? Para poder modificar lá no caso da averbação e do registro dessas novas matrículas, lá no registro de imóveis. Portanto, haverá outra matrícula distinta da matrícula do imóvel, onde se estabeleça a multipropriedade para cada fração de tempo. Voltando ao que a gente falou no início da aula, tem a matrícula mãe da propriedade, tá? Se esse incorporador ele vendeu 52 unidades de fração de tempo, dessa matrícula mãe, ela vai nascer mais 52 matrículas. Cada multiproprietário ele vai ter a sua matrícula própria, tá, desse imóvel. Tá? Isso é importante para na hora da alienação, na hora que ele for vender. Nós sabemos que o condomínio geral, o condomínio tradicional, quando eu estou como proprietário com mais outras pessoas, ou tem 2 ou mais pessoas, se eu quiser vender a minha fração desse imóvel, eu tenho que dar o direito de preferência aos outros condôminos antes de colocar à venda. Tá? Nesse caso, como a multipropriedade, cada unidade de tempo, cada fração de tempo dessa propriedade tem uma matrícula própria, e eu não preciso dar o direito de preferência aos outros multiproprietários. Eu só vou dar o direito de preferência aos outros multiproprietários se tiver constando isso na instituição desse condomínio. O incorporador, quando ele lançou esse empreendimento, ele registrou essa convenção condominial lá na matrícula do imóvel, ele colocou uma cláusula dizendo que é obrigatório eu oferecer minha fração de tempo futuramente. No caso que eu venha vender, aí tudo bem.
Mas se não estiver constando isso na instituição desse condomínio, eu não preciso dar o direito de preferência aos outros condôminos. O que, no caso do condomínio tradicional, isso é obrigatório. Tá? Estando em convenção, não. Isso é obrigatório. Se eu sou proprietário, como as duas alunas aqui da sala de aula, de um imóvel, e eu quero vender a minha parte, eu tenho 33,33% desse imóvel. Não me interessa mais ficar em condomínio com os senhores. Eu quero vender essa minha fração desse imóvel. Obrigatoriamente, eu tenho que oferecer primeiro para os senhores. Tá? Olha, vocês querem comprar esse imóvel? Ah, não. Aí sim que eu vou partir para a venda para uma terceira pessoa. Tá? Na multipropriedade não existe isso. Por isso que cada matrícula, cada fração de tempo tem uma matrícula própria lá no registro de imóveis. Continuando. Essa matrícula das frações de tempo servirá aos registros e às averbações dos atos referentes a cada fração, com exceção de fração de tempo destinada à realização de reparos. Inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 1358-N do Código Civil, cuja menção será feita em cada matrícula de fração de tempo. Parágrafo 2º do artigo 176 da Lei 6.015 de 73, podendo haver atribuição de tempo para reparos ao instituidor da multipropriedade ou descontado dos multiproprietários, proporcionalmente à respectiva fração, salvo o reparo emergencial que poderá ser feito durante a fração de qualquer multiproprietário. Essa parte de reparos da propriedade, em caso de reparos emergenciais, não tem jeito. Vamos voltar naquele meu exemplo lá que eu fiquei no imóvel durante os 30 dias. Se eu quebrei alguma coisa ali no imóvel, esse imóvel não vai estar apto para o uso e gozo do próximo multiproprietário. Então vai ter que parar. Eu com certeza vou ser penalizado porque eu quebrei alguma coisa. Além de pagar, eu com certeza vou perder um lapso temporal no próprio uso do próximo ano, quando eu for utilizar. E se for um reparo corriqueiro, o próprio incorporador, o próprio construtor, ele destina uma fração também para ele, tá? Para ele poder fazer um reparo no imóvel. Aqui nós sabemos que os imóveis eles vão se desgastando. Ainda mais nesse exemplo aqui de 52 proprietários, multiproprietários. Imagine 52 famílias utilizando o imóvel durante todo o ano. Tá? Não vai ter jeito. O administrador profissional, o incorporador, quem lançou esse empreendimento, já vai deixar um tempo lá para o administrador poder fazer o reparo, que ele vai fazer todo ano. Ele vai trocar uma geladeira, vai mandar consertar a piscina, trocar a bomba da piscina, ele vai mandar fazer algum reparo no imóvel para que o imóvel ele permaneça nas mesmas condições para todo mundo. Também tem essa inovação dessa Lei 13.777. Observamos aqui que essa lei, ela além de modificar, inserir, nem modificou, ela inserir 18 artigos no Código Civil, ela também modificou lá na Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos, como eu já tinha falado para os senhores. Continuando. Instituição da multipropriedade. A multipropriedade pode ser instituída por testamento ou por escritura pública. Código Civil, artigo 108, em que pese a omissão do artigo 1358-F do Código Civil, posto tratar-se a toda evidência de direito real de multipropriedade. Tá? Essa omissão que diz nesse parágrafo do 1358-F é porque ela deveria, a multipropriedade, ela deveria também ter um artigo para poder inserir mais um direito real lá no artigo 1225, onde tem todos aqueles direitos reais ali mencionados. Mas eu, particularmente, e a maioria da doutrina que eu venho lendo aqui ultimamente, todos eles concordam que a multipropriedade é um direito real sim, tá? E aquele 1225 ali não é taxativo, aquele ali é aberto. Até porque nós sabemos que tem outros direitos reais que estão em legislações esparsas. Continuando. Deixa eu voltar aqui, tem um detalhe do testamento. O proprietário de uma casa, vamos supor que eu tenho uma casa de praia, e eu venho a falecer. Eu posso instituir em testamento, em vez de eu deixar lá no testamento, vou deixar esse imóvel com meus 4 filhos.
Tá? Para eles não poderem cair na porrada, que eu conheço meus filhos, que eles vão brigar, esse exemplo, não eu, meus filhos são maravilhosos, mas a lei, ela instituiu o seguinte, que a multipropriedade ela pode ser instituída através da escritura pública, que é aquele exemplo que eu falei do incorporador, do construtor, ou através do testamento. Tá? Eu posso deixar em testamento para os meus 4 filhos que cada um fique com 3 meses, tá? Naquele espaço de tempo. Aí depois que eu vier a falecer, eles que se virem lá para poder cancelar a multipropriedade, vender para outros, mas tem essa faculdade sim. Tá? O proprietário do imóvel ele pode constituir em testamento um condomínio e multipropriedade da sua residência. Continuando. Na instituição, além das regras particulares de cada multipropriedade, a divisão das frações de tempo será estipulada uma convenção específica de condomínio da multipropriedade que não se confunde com a convenção do eventual condomínio edilício, em que se situe e será registrada no livro auxiliar junto ao oficial de registro de imóveis. Artigo 178, inciso 3º da Lei 6.015, na qual deverão estar presentes regras sobre artigo 1358-G do Código Civil. Inciso 1º, os poderes e deveres dos multiproprietários, especialmente em matéria de instalações, equipamentos, imobiliário do imóvel, de manutenção ordinária e extraordinária, de conservação e limpeza e de pagamento da contribuição condominial. Inciso 2º, o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. Inciso 3º, as regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. Inciso 4º, a criação de fundo de reserva para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e imobiliário. Inciso 5º, o regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, da indenização ou da parte restante. Inciso 6º, as multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento dos deveres. O que esse artigo 1358G obriga? Tá? Que na convenção condominial desse condomínio em multipropriedade tem que estar isso tudo incluso. Tá? Não pode ser uma instituição de condomínio, uma convenção condominial que esteja tudo em aberto, senão não vai ser configurada a multipropriedade. Tá? Esse dispositivo legal ele vai inclusive lá para o registrador. Tá? Ele tem que observar esse artigo 178, inciso 3º, que esse inciso 3º ele foi inserido nessa lei antiga, lei de 6.015. Tá? Então ele não pode, uma pessoa jurídica, instituir um condomínio em multipropriedade, fazer uma instituição de condomínio em propriedade de qualquer jeito e não estipular esses deveres para os futuros multiproprietários das frações. Então o registrador ele tem que estar atento que na instituição dessa multipropriedade tem que constar isso tudo aqui, tá? Do inciso 1º ao inciso 6º. Tá? O exemplo, se não tiver, como a gente estava falando lá da manutenção dessa multipropriedade, é obrigatório o administrador profissional, é obrigatório o administrador ter um lapso de tempo para que ele possa fazer a limpeza, os reparos, que ele possa ter um tempo que ele continue com o uso do bem. Tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, não adianta eu acabar com o imóvel nesse mês, aí na instituição não tem nenhum tipo de multa para mim, eu não sou obrigado a reparar em nada, isso não tem previsão nesse condomínio de multiproprietário. Não, a lei é bem clara. Todos esses deveres aqui, eles têm que estar constando na Constituição. E quando eu for comprar essa fração de tempo, eu vou concordar e eu vou ter que acatar e seguir esses regulamentos aqui. Tá? Não é algo nada solto. É por isso que eu falei desde o início que era importante essa previsão legal. A multipropriedade ela deveria já estar há anos em nosso ordenamento jurídico e por isso, por causa desses incisos aqui,
tem uma enxurrada de demandas judiciais, tá? Porque as pessoas informalmente elas constituíam a multipropriedade, mas não tinha nada por escrito, nada muito bem amarradinho. Agora com essa nova lei fica tudo muito bem amarradinho. Tá? Prosseguindo. Direitos e obrigações do multiproprietário, inclusive quanto ao pagamento de cota de condomínio edilício. Sim, senhores, o condomínio em multipropriedade pode inclusive estar no condomínio edilício. Tá? Então, além desse multiproprietário ele contribuir pela manutenção do bem, ele também vai ter que contribuir para a cota condominial, se essa multipropriedade estiver no condomínio edilício. Tá? Isso a gente vai ver aqui nos próximos slides, que uma multipropriedade imobiliária ela pode nascer de dentro de um condomínio. Tá? Mas isso aí depende de quando nasceu esse condomínio edilício, ou se aquele apartamento, o proprietário quer transformar ele em multipropriedade imobiliária, ele precisa da autorização dos outros condôminos. Isso aqui a gente vai ver as formalidades um pouco mais para frente. O Código Civil estabelece direitos e obrigações ao multiproprietário que podem ser acrescidos de outros constantes da instituição e da convenção de condomínio específica da multipropriedade. Assim como no condomínio edilício, são equiparados aos multiproprietários para os direitos e obrigações que decorram da multipropriedade, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos a cada fração de tempo, desde que, obviamente, estejam investidos dos direitos de uso da fração de tempo, aplicando no que diz respeito à cobrança da cota de cada um pela multipropriedade, as considerações há muito consolidadas sobre o condomínio, de tal sorte que o direito efetivo dos equiparados à fração de tempo e o conhecimento pelo administrador da multipropriedade são condições para que respondam pelas cotas condominiais do condomínio em multipropriedade. Tá? Então, os deveres do multiproprietário não se resumem somente ao proprietário. Tá? Muitas das vezes essas multipropriedades elas são vendidas parceladamente, ou seja, essa pessoa que está comprando ela é o promitente comprador, tá? Ele não tem ainda a escritura definitiva da sua fração de tempo, ele pode ser um cessionário, tá? Ou seja, um amigo meu me vendeu essa fração de tempo dessa multipropriedade, ele fez uma cessão de direitos, mandou para mim, ainda não registrei, mas eu tenho que me habilitar, eu tenho que passar as informações para o administrador, até porque é com ele que eu vou me reportar quando eu for de me utilizar do meu tempo lá do imóvel, é para ele que eu vou ter que pagar as cotas condominiais, tanto na multipropriedade como se for em condomínio edilício. Então, essas regras já não são exclusivas ao proprietário dessa fração de tempo. Ela alcança também aos promitentes compradores e aos cessionários de direitos. Prosseguindo. Posta assim a questão, são direitos básicos dos condôminos multiproprietários e equiparados das frações de tempo de uso do imóvel. Usar e gozar durante o período correspondente à fração de tempo do imóvel e de suas instalações, equipamentos imobiliários, ou seja, ele vai poder se utilizar desse imóvel o tempo que for necessário, limitado à fração de tempo que ele comprou. Ele vai poder locar esse imóvel, que seria o termo ideal, que seria gozar, para quem ele quiser. Tá? Ele vai poder emprestar esse imóvel, ele vai poder fazer o que ele quiser, ele vai poder utilizar tudo que tiver no imóvel, as instalações, o mobiliário, deitar nas camas, sofá, televisão, encher a geladeira e o freezer de cerveja, utilizar bastante a churrasqueira, pular 1 milhão de vezes na piscina. Só que, lembrando e reforçando, dentro da fração de tempo que ele comprou. Tá? Segundo, ceder a fração de tempo em locação ou comodato, acabei de falar. Alienar pode se entender vender ou doar ou permutar significa troca,
Ou seja, eu posso vender ou posso doar, tá? Eu posso dar em garantia, inclusive dar em garantia, fazer uma hipoteca no banco e deixá-la condicionado à minha fração de tempo dessa multipropriedade, tá? Eu posso permutar, trocar a minha fração de tempo através de escritura pública para um outro imóvel, ou permutar para um imóvel que seja imóvel normal, com escritura definitiva, ou permutar para uma outra multipropriedade, ou seja, ele pode fazer o que ele quiser, ele é proprietário exclusivo daquela fração de tempo, ele pode fazer o que ele quiser. Alienar por escritura pública a fração de tempo por ato entre vivos ou por causa morte, a título oneroso ou gratuito, gratuito seria, no caso, a doação ou comodato, ou onerá-la, devendo a alienação e a qualificação do sucessor ou a oneração ser informada ao administrador. Lógico, né, gente? Tudo tem que ser informado ao administrador. Eu sou o proprietário dessa fração de tempo, eu vim a falecer, tá? Normal, vai ser aberta a sucessão, o inventário vai rolar, o juiz vai estipular lá o formal de partilha no final. Então, essa minha multipropriedade imobiliária, muitas das vezes, ela vai se transformar num condomínio, tá? Para meus herdeiros. No exemplo, eu tenho 4 filhos. Se eu for proprietário de uma multipropriedade imobiliária e eu vier a falecer, no final desse inventário, meus 4 filhos vão ficar em condomínio, tá? Vão ser 4 proprietários, eles vão estar em condomínio de uma multipropriedade imobiliária. Eles vão ser proprietários dessa fração de tempo, nesse exemplo, os 7 dias. Inciso 4. Participar e votar pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que esteja quite com as obrigações condominiais. Letra A. Assembleia Geral do Condomínio em multipropriedade e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo no imóvel. Assembleia Geral de Condomínio Edilício, quando for o caso, e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo em relação à cota de poder político atribuído à unidade autônoma na respectiva convenção de condomínio edilício. Na letra A, ela se refere à Assembleia Geral do Condomínio em multipropriedade. Tá? Os critérios são os mesmos na Convenção Condominial Padrão, que é a Convenção do Condomínio Edilício. Tem a Convenção Condominial, as pessoas colocam em voto as questões e, dependendo do critério, a maioria simples, ou a maioria absoluta, ou 2/3, 2/5. Agora, quando essa multipropriedade ela for dentro de um condomínio edilício, imagina a situação. Eu sou proprietário dessa fração de tempo de uma multipropriedade. Só que essa multipropriedade ela está dentro de um condomínio edilício e vai ter uma convenção condominial. Tá? Ou seja, a nossa multipropriedade ela vai ser um voto nesse universo do condomínio edilício. Vamos supor que tenha 100 apartamentos. Tá? Então, a nossa multipropriedade ela vai ter um voto somente. E como é que vai ser dividido esse voto, esse único voto no condomínio edilício, entre os 52 multiproprietários? Quem vai organizar isso é o administrador. Tá? O administrador vai resolver isso. A linha B ela fala o quê? Que é o poder político atribuído à unidade autônoma na respectiva convenção de condomínio edilício. Ou seja, o administrador vai ter que organizar essa parte, ele vai ter que colher os votos da maioria dos condôminos da multipropriedade e no dia da assembleia do condomínio edilício ele vai ter que levar a decisão desses multiproprietários. Tá? Continuando. Ressalta-se que o direito de alienar e gravar deve ser informado ao administrador da multipropriedade, presumindo-se a comunicação pelo efeito publicitário do registro junto à matrícula específica da fração de tempo alienada. No mais, cada multiproprietário vota em assembleia do condomínio em multipropriedade e na assembleia do condomínio edilício, onde está incerta a multipropriedade,
e neste último pela representação proporcional que sua fração de tempo represente na propriedade da unidade autônoma. Ou seja, quanto mais esse multiproprietário tiver frações, o voto dele vai ficando mais forte. Isso é natural. Tá? Se eu tenho somente 7 dessas cotas 1/52, eu tenho somente 7 dias, o João ele tem 5/5, o voto dele com certeza é mais forte. Tá? Assim, exemplificamente, se a propriedade está dividida em condomínio em multipropriedade com 20 frações de tempo, cada condômino multiproprietário exercerá o voto equivalente a 1/20 sobre o voto da fração da unidade condominial. Aqui, se eu não estou errado aqui na matemática, ele tem direito a 5% dessa multipropriedade. Tá? Continuando. Como deveres mínimos, igualmente podendo sofrer acréscimo de outros constantes da instituição ou da convenção de condomínio em multipropriedade, o artigo 1358-J do Código Civil estabelece o seguinte. Inciso 1º, pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo total ou parcial do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário. Cada multiproprietário ou equiparado é responsável pela sua cota perante a multipropriedade. O que esse inciso diz? Se essa multipropriedade estiver dentro de um condomínio edilício, não adianta eu alegar que, não, esse ano eu não vou utilizar, não fui no imóvel, não usufruí dos meus 7 dias, que eu tenho aí do dia 1º de janeiro ao dia 7, então eu não vou pagar a cota condominial, nem do condomínio em multipropriedade e nem ao condomínio edilício. Tá? Eu não estou utilizando as partes comuns desse condomínio, eu não estou utilizando nem a propriedade da minha fração de tempo, então não há por que eu pagar essas cotas condominiais, tanto da multipropriedade como do condomínio edilício, onde se encontra a multipropriedade. Não tem essa. Tá? Como eu falei para os senhores, a lei é clara, ela deixou muita coisa amarradinha, então não tem como eu tentar me esquivar e falar que eu não utilizei e não vou pagar. Ok? Cada multiproprietário ou equiparado é responsável pela sua cota perante a multipropriedade. Quanto às despesas do condomínio edilício, não do condomínio em multipropriedade, pela redação original do projeto, haveria a inclusão do parágrafo 5º do artigo 1358-J com a seguinte redação. Cada multiproprietário de uma fração de tempo responde individualmente pelo custeio das obrigações, não havendo solidariedade entre os diversos multiproprietários. Tal dispositivo aprovado pelo Congresso Nacional foi vetado, assim como os parágrafos 3º e 4º do artigo 1358-J, que estabeleciam a responsabilidade tributária e por cotas do condomínio edilício unicamente pela fração de tempo, com documentos de cobrança individualizados. Gente, vocês estão conseguindo diferenciar o condomínio em multipropriedade para o condomínio edilício? E também o condomínio em propriedade dentro do condomínio edilício? Alguém, por favor, abre o microfone e me sinalize. Tem alguma dúvida no chat? Sim, Maurício, boa noite. Não. É excelente pergunta. A gente vai chegar lá. Eu não sei se eu coloquei essa parte dos slides. Quando o incorporador, é aquilo que eu falei para vocês, eu diria quase 100% desse tipo de propriedade, que é a multipropriedade, eles são quase 100%
de construtora. Tá? Então, quando o incorporador, o construtor, ele institui esse condomínio multipropriedade lá no registro de imóveis, quando ele for lançar essas unidades, ele também tem que comunicar à prefeitura, tá? E como lá no registro de imóveis, cada multiproprietário futuramente terá uma terá uma matrícula própria no registro de imóveis, ele também terá uma inscrição imobiliária do IPTU, tá? Se tiver 52, que é o limite máximo, que eu vejo como máximo, se o mínimo é 7, o máximo será de 52. Se tiver 52 multiproprietários, então terão 52 inscrições imobiliárias. Tá? A legislação prevê isso. Tá? Vamos ver se aqui no slide eu mencionei esse artigo, mas provavelmente deve estar. A gente começou a falar da questão tributária. Então não vai ser um IPTU que esse administrador vai dividir entre os 52 e ficar cobrando. Não. Cada multiproprietário ele vai ter o seu IPTU. Tá? Então a prefeitura, como virou lei, agora em 2018, as prefeituras já estão atentas. Então, quando esse construtor for instituir a instituição dessa multipropriedade lá no registro de imóveis, o registrador ele já vai exigir desse incorporador ou construtor uma certidão da prefeitura já com a divisão das inscrições imobiliárias. Tá? Eu rodeei muito para chegar na tua resposta. Sim, cada multiproprietário terá uma inscrição municipal própria lá na prefeitura também. Cada multiproprietário também terá um IPTU exclusivo só para ele. Respondi a tua pergunta, Maurício? Eu queria saber o seguinte, para a gente poder prosseguir. Vocês já conseguiram identificar esse tipo de condomínio? Tá? Que está sendo repartido aqui é a fração de tempo. Tá? E eu não quero também que vocês confundam a multipropriedade imobiliária com o condomínio tradicional, que é aquele condomínio lá no início das nossas aulas, quando tem 2 ou mais proprietários de um bem imóvel, e também não confundam os senhores com o condomínio edilício, tá? Porque na multipropriedade ela pode ter o condomínio convencional, tá? Se eu estou comprando uma multiproprietária com a minha esposa, eu e ela como proprietário dessa fração, ou seja, nós estamos em condomínio convencional, e se essa multipropriedade ela estiver dentro do condomínio edilício, então vai ser um condomínio convencional, tá? Dentro de um condomínio edilício de um imóvel em multipropriedade. Eu quero que vocês diferenciem esses 3 institutos, tá? Até porque esse instituto da multipropriedade, como eu falei para os senhores, e a lei 13.777, ela é bem recente. Vocês vão achar pouca coisa discutido sobre essa lei nas doutrinas ou na própria internet, né, nesses artigos que os juristas costumam disponibilizar para a gente. Qualquer dúvida, eu quero que os senhores interrompam a aula e façam a pergunta, tá? Prosseguindo. Com o veto, resta a responsabilidade da unidade condominial sujeita à multipropriedade e, sendo obrigação própria terreno, solidária, pode a execução ser manejada em face de qualquer dos multiproprietários. Em suma, com o veto, a cobrança dos tributos e do condomínio não se fará de forma individualizada para cada multiproprietário. Assim, o condômino em multipropriedade inserida em condomínio fica sujeito à cobrança que o administrador da multipropriedade fará dos multiproprietários, referente à cota de cada um pelas despesas específicas de conservação e manutenção do imóvel sujeito à multipropriedade, na qual deve haver previsão para cobrir a cota devida pelos inadimplentes, posto que, perante o condomínio edilício, a cota da unidade será cobrada na sua integralidade, devendo o administrador efetuar o pagamento no âmbito da administração da unidade em multipropriedade. O que isso diz? São 52 multiproprietários e chega no dia 5, o administrador dessa multipropriedade tem que ir lá. Se essa multipropriedade estiver dentro de um condomínio edilício,
ele tem que pagar a cota condominial. Tá? O condomínio não quer saber se um dos 52 pagou ou não. Ele não quer saber o percentual de inadimplente ou adimplente dessa multipropriedade. Ele quer receber a cota inteira. Tá? Se um condomínio de 100 apartamentos só tiver essa unidade em multipropriedade, cada apartamento, o valor do aluguel custa R$1.000, então se o proprietário do apartamento 101 e a nossa multipropriedade, que é o 102, que tem 52 multiproprietários, não pagar, vai ficar inadimplente e o condomínio, na figura do seu síndico, do seu representante, o síndico, vai entrar com uma ação de cobrança e futuramente, se não for paga, vai ser executada em cima da multipropriedade. Então, o administrador ele tem que estar preparado para quê? Em caso de inadimplência. Além da cota de conservação do imóvel, se essa multipropriedade estiver dentro do condomínio edilício, ele tem que observar também a cobrança dessas cotas condominiais, que todos estarão em solidariedade. Tá? Continuando. Nada obstante o veto dos parágrafo 3º, 4º e 5º do artigo 1358J, interessante é que, em execução da cota condominial, prevê o artigo 1358-P, inciso 9º do Código Civil, que o condomínio edilício poderá adjudicar a fração de tempo correspondente ao multiproprietário inadimplente, cuja própria adjudicação e respectiva alienação da fração pelo condomínio que adjudicou. Todavia, dependerá do que dispuser a convenção de condomínio, não a convenção da multipropriedade. Na hora da execução dessa multipropriedade que estiver inadimplente, o administrador, tá? O administrador dessa multipropriedade, ele poderá apresentar por que a multipropriedade ficou inadimplente. Vamos supor que dos 52, só 2 estejam pagando. Então, na hora da execução, na hora do condomínio, que seria adjudicar, que seria tomar para ele a propriedade dessa multipropriedade, o administrador vai ter que apresentar isso em processo, tá, gente? E a execução é lá no final. É o último caso, quando tem ação de cobrança, o juiz dá o tempo para a pessoa pagar, parcelar, enfim. Se a pessoa não pagou, ela vai ser executada e dessa forma de cobrança de cotas condominiais, o condomínio ele executa, ele penhora o bem imóvel. Então, nesse momento, no final do processo, o administrador ele pode apresentar a relação dos condôminos da multipropriedade adimplente e o condomínio vai adjudicar somente aquela fração daquela multipropriedade. Ou seja, para os outros condôminos que estão adimplentes dessa multipropriedade, nada vai interferir. Tá? Ele vai continuar utilizando aquela fração de tempo dele. Tá? Continuando. Esse dispositivo estava em consonância com a responsabilidade individual de cada multiproprietário pela cota condominial, ideia que acabou derrubada pelo veto presidencial. Nesta medida, a única interpretação possível é que, sendo o caso de adjudicação sem prejuízo da solidariedade de todos os multiproprietários pela satisfação da cota condominial, preferir-se-á a adjudicação da cota do inadimplente, o que não inibe o condomínio de, sendo esta insuficiente, invadir o patrimônio dos demais multiproprietários. Tá aí a importância e a exigência fundamental do administrador dessa multipropriedade, para não gerar consequências que cheguem a esse ponto, que além o inadimplemento dessa cota condominial ultrapassar daquela fração daquele multiproprietário, ela vai acabar invadindo o dos outros multiproprietários. Tá? Por isso a importância que o administrador, geralmente o administrador das multipropriedades são oriundos trabalha inclusive com as incorporadoras do próprio construtor. Vamos lá, outro sim. A unidade destinada à multipropriedade pode ter sido instituída para destinação de pool de locações, matéria regulada
pelo artigo 1358-S, parágrafo único do Código Civil. Nessa eventualidade, tendo em vista a obrigatoriedade ou a faculdade de submeter a fração de tempo à locação por administração única com repartição das receitas, independentemente da ocupação de cada unidade. A convenção de condomínio poderá estabelecer que... O que é o pool de locações? São os apart-hotéis. Isso aconteceu muito aí em Itaguaí, antes da lei de 2018, quando o mercado imobiliário estava bombando, 2010, 2011, 2012. A nossa crise no mercado imobiliário começou em 2014, logo depois da Copa do Mundo. Eu sou oriundo do mercado imobiliário já há muito tempo, trabalho com imóveis, venda de imóveis há muito tempo. Então, dos anos de 2005 até 2014, bombava, vendia-se tudo, vendia até posse dentro de comunidade. Vendia muito fácil e vendia muito rápido. A velocidade das vendas era incrível. De 2014 para cá, logo depois da Copa do Mundo, começou aquela confusão com a Dilma, muita coisa foi maquiada, o governo federal estava escondendo as informações dos investidores externos e acabou ocasionando aí o impeachment dela, né? Mas se falando em mercado imobiliário, Itaguaí, deve ter gente da nossa turma que mora em Itaguaí. Itaguaí estava bombando lá com aquelas construções de navio, né? Se não me engano, acho que tem uma ou duas fábricas de navio, não sei bem o nome desse tipo de atividade comercial. E começou a aparecer muito prédio em Itaguaí para a parte hotel, para poder atender os funcionários dessas empresas. Então, de que forma que o incorporador, o construtor, ele vislumbrou o lucro rápido e fácil? Ele fez essa multipropriedade informal, tá? Ele vendia as frações de tempo para locação, para a pessoa se hospedar. Ou seja, eu comprando essa fração de tempo, se eu estou comprando ali um percentual dessa unidade dentro de uma parte hotel, então eu não estou indo para mim poder morar. Nem para morar não, desculpa, para poder passar férias. Tá? Eu estou comprando para investimento. Todo mês o administrador desse apart hotel ele vai descontar as receitas e os débitos. Então, ou seja, o dinheiro que entrou, tá, das locações, das estadias desses locatários, que a parte hotel também é considerado locatário, dessas pessoas, e vai dividir entre os multiproprietários. Tá? Então, ela é diferente. Esse pool de locações ele é diferente, apesar de estar dentro da multipropriedade, ela é exclusiva para fruição. Ela não é mista para uso e fruição. Não é para mim usar nem eu locar. Eu tenho essa faculdade de usar ou locar. O pool de locações para a parte hotel, quando se compra, ela é exclusiva para locação. Tá? Eu vou comprar, eu posso até querer ficar lá no meu período de tempo, mas eu vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar lá para o administrador e no final do mês, no meio daquela receita, eu vou receber o valor que eu venho sempre recebendo. Se não locar nada nesse mês de junho, aquele apartamentinho dentro daquele hotel não tiver hóspede nenhum, nós não iremos aferir lucro algum. Tá? Agora, se ele ficou bombando lá o mês inteiro, vai se tirar as despesas do condomínio lá, de limpeza, funcionário, manutenção, enfim, e o restante do lucro vai ser dividido entre os multiproprietários. Isso que se chama de pool de locações. Continuando, a convenção de condomínio poderá estabelecer que o inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até integral quitação da dívida, a fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da administradora, a administradora do sistema de locação fique automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplemento, utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, seja do condomínio edilício, seja do condomínio em multipropriedade, até a sua integral quitação, devendo eventual saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário. Tá? Ou seja, esse multiproprietário inadimplente, o administrador dessa multipropriedade tem várias maneiras, várias formas, tem vários dispositivos legais para que ele possa recuperar
esse dinheiro desse inadimplente. Inclusive, impedir o uso e gozo do multiproprietário. Continuando. Outras obrigações do multiproprietário ou equiparado são: responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos equipamentos e ao mobiliário por si, por qualquer de seus acompanhantes, convidados ou prepostos ou por pessoas por ele autorizadas. Comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, as avarias e os vícios no imóvel dos quais tiver ciência durante a utilização. Não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações do imóvel. Manter o imóvel em estado de conservação e limpeza condizendo com os fins a que se destina e com a natureza da respectiva construção. Usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário conforme seu destino e natureza. Usar o imóvel exclusivamente durante o período correspondente à sua fração de tempo. Desocupar o imóvel impreterivelmente até o dia e hora fixados no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, sob pena de multa diária, conforme convencionado na convenção de condomínio em multipropriedade. Permitir a realização de obras ou reparos urgentes, independentemente do tempo reservado para tanto, cuja menção será feita em cada matrícula de fração de tempo. Ou seja, repetindo e batendo de novo na mesma tecla, a multipropriedade imobiliária ela tem diversos dispositivos legais para poder proteger o multiproprietário. Tá? Isso tudo que está em lei é obrigatório estar constando na instituição desse condomínio. O incorporador, antes dele colocar esses imóveis, essas frações de tempo à venda, essa instituição ela tem que estar clara, ela tem que estar aprovado pelo registro de imóveis, até porque, tecnicamente e legalmente falando, nenhum imóvel pode ser vendido sem o registro da unidade lá no registro de imóveis, aquele velho ditado que todo mundo conhece, só é dono quem registra, ou seja, se a pessoa tem uma escritura definitiva e não registrada, não é dona, ela tem um direito a ser percebido futuramente, que seria a propriedade, mas mediante o registro. Então, esses dispositivos legais dessa Lei 13.777, ela colocou por terra diversas, ela vai diminuir diversas demandas judiciais. Agora, os magistrados, eles têm um norte para eles poderem julgar, que antigamente era tudo muito solto. O pessoal trabalhava com direito português, direito americano, direito italiano. Eles trabalhavam por analogia, trabalhavam com jurisprudência, o que o doutrinador falava. Agora não. Agora está tudo codificado. Tem essa lei para proteger os multiproprietários. Então fica, inclusive, mais fácil para nós mortais comprarmos a nossa multipropriedade imobiliária e pelo menos tá seguro aqui com essa nova lei. Continuando. Em que pese a existência de deveres legais, além dos convencionais, certo é que as penalidades impostas ao multiproprietário devem estar estipuladas na convenção de condomínio em multipropriedade, podendo constituir multa por descumprimento de qualquer de seus deveres e b. multa progressiva e perda temporária do direito de utilização do imóvel no período correspondente à sua fração de tempo, no caso de descumprimento reiterado de deveres, cujos critérios para aferir a reiteração devem constar na convenção de condomínio em multipropriedade. Ou seja, tem que estar tudo muito bem claro nessa convenção condominial. Essa convenção condominial em multipropriedade. A pessoa, quando for comprar essa fração de tempo, ela tem que observar bem essa convenção condominial, porque ela vai ter que cumprir. Tá? Para todos os proprietários dessa multipropriedade, vai ser a lei entre eles. Tá? Ocorrendo necessidade de reparos no imóvel, objeto da multipropriedade, estes serão pagos por todos, na proporção de suas cotas,
se se tratar de desgaste natural ou pelo responsável pelo uso anormal que, além de pagar pelo prejuízo que ocasionou, ficará responsável pela multa que estiver estabelecida. Para tanto, é imprescindível que os administradores mantenham rígido controle com vistorias documentadas de entrada e saída dos multiproprietários. Deixa eu colocar uma observação para os senhores. Esse administrador profissional, ele trabalha só nisso, tá, gente? Ele não é um amigo do fulano que, eu vou ser o administrador dessa multipropriedade. Não, ele trabalha nisso. Ele é pago para isso. Quando esses multiproprietários, quando eles pagam a cota dele, condominial, dessa multipropriedade, que tem que pagar, o que essa cota condominial ela se refere? A manutenção do imóvel, a manutenção de eventuais funcionários que estiverem trabalhando nessa multipropriedade, inclusive ao administrador profissional. Tá? Ele tem que estar exclusivo, disponível para poder trabalhar em cima dessa multipropriedade. Tá? Por isso que eu falo, isso aí não é uma pessoa que acorda de manhã e fala assim, vou transformar meu apartamento em multipropriedade. Não é bem assim não. Tá? Não é bem assim não. Quase 100% das multipropriedades são oriundos de grandes construtoras. Então o negócio é muito bem organizado. Transferência da multipropriedade. Nos termos do artigo 1358-L do Código Civil, a transferência do direito da multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil, ou seja, dependerão nos termos do artigo 108 do Código Civil, de escritura pública e de registro junto à matrícula específica da fração de tempo, e não dependerão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Tá? O artigo 108 ele diz que toda escritura pública na venda do imóvel tem que ser pública se for o valor superior a 30 salários mínimos. Tá? Se for até 30 salários mínimos, pode ser feita uma escritura particular, isso tanto para multipropriedade ou qualquer outro tipo de bem imóvel. Tá? Esse parágrafo ele condiz com o quê? Que a venda da multipropriedade, eu quero vender minha fração de tempo, que eu já enjoei, não quero mais ir lá todo ano, eu posso vender como é o imóvel normal. Eu faço uma escritura pública ou particular, se for valor inferior a 30 salários mínimos, e não preciso, como eu falei para os senhores no início da aula, eu não preciso dar o direito de preferência aos demais multiproprietários. Mas se tiver uma cláusula na instituição do condomínio que eu deva dar o direito de preferência para esses outros multiproprietários, eu vou ter que dar. Mas geralmente, na prática, na instituição dessa multipropriedade, eles não colocam essa cláusula de direito de preferência. Então a lei diz o seguinte: eu não preciso dar direito de preferência aos outros multiproprietários. Eu não preciso oferecer para eles que eu estou vendendo minha fração de tempo antes de oferecer aos demais. Tá? Só se tiver a previsão condominial. Continuando, é importante que o adquirente da fração de tempo colha, juntamente ao administrador, declaração de quitação dos débitos do alienante sob pena de se transformar em devedor solidário das cotas em aberto, decorrentes da fração adquirida do condomínio em multipropriedade. Parágrafo 2º do artigo 1358-L. Em outras palavras, não haverá direito de preferência por regra específica aplicável ao condomínio em multipropriedade, ou seja, em regra. Essa declaração de quitação de débitos é importante o multiproprietário pegar, porque se ele fizer uma escritura definitiva para esse futuro novo multiproprietário e não registrar, ele vai continuar suportando as cotas condominiais, tá, dessa multipropriedade. Continuando. Vamos falar agora sobre a administração dessa multipropriedade. O imóvel, até aqui tudo legal, gente? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta no chat?
Nenhuma dúvida até então? Bem tranquilo o condomínio multipropriedade, né, gente? Na hora que vocês começarem a confundir entre o condomínio tradicional e edilício, vocês me chamam, por favor, tá, gente? Vamos lá, continuando. Vamos falar sobre administração. O imóvel submetido à multipropriedade será administrado por pessoa designada pelos critérios estabelecidos no instrumento de instituição ou na convenção específica da multipropriedade e, na falta de designação nesses documentos, será escolhido em Assembleia Geral, que, na ausência de quórum específico estipulado no artigo 1358-M do Código Civil, será eleito por maioria simples, salvo outro estabelecido na instituição ou na convenção da multipropriedade. Além de outras atribuições que a convenção de condomínio em multipropriedade determinar ao administrador, terá ele as seguintes incumbências, ou seja, o mínimo que ele vai ter que executar serão esses dispositivos aqui, no mínimo, que pode ter outras atribuições na convenção. Vamos lá. Coordenação da utilização do imóvel pelos multiproprietários durante o período correspondente às suas respectivas frações de tempo. Determinação, no caso dos sistemas flutuante ou misto, dos períodos concretos de uso e gozo exclusivos de cada multiproprietário em cada ano. Ou seja, se não for aquele período fixo, que eu comprei do dia 1º ao dia 7, se for flutuante, fixo, com misto ou misto, quem vai organizar essa bagunça aí vai ser o administrador. Vamos lá. Manutenção, conservação e limpeza do imóvel. Ou seja, eu utilizei meus 7 dias. Se eu não limpei, se tiver na convenção condominial de multipropriedade, que não é, geralmente não é assim, tá? O cara utiliza lá durante os 7 dias, ele vai embora, o administrador, ele vai levar a equipe de limpeza e vai colocar o imóvel zerado de novo. Até porque esses multiproprietários, eles estão pagando as cotas mensalmente para não ter tipo de dor de cabeça. Inclusive, durante esses 7 dias, geralmente vai sempre uma equipe de limpeza a cada 1 ou 2 dias para trocar roupa de cama, essas coisas. É como se fosse realmente um grande hotel. Continuando, salvo se outra coisa estiver estipulada na convenção, coordenar a troca ou substituição de instalações, equipamentos ou mobiliário inclusive. Determinar a necessidade da troca ou substituição, providenciar os orçamentos necessários para a troca ou substituição, submeter os orçamentos à aprovação pela maioria simples dos condôminos em assembleia, elaboração do orçamento anual com previsão das receitas e despesas. Quando ele fala em receitas aqui, ele está falando naquele pool, que seria o apart hotel, tá? Que a pessoa está ferindo lucro ali e não quer nem saber de utilizar. Ele só quer usufruir, só quer receber a receita no final do mês. Elaborar do orçamento anual com previsão das receitas e despesas, cobrança das cotas de custeio de responsabilidade dos multiproprietários, pagamento por conta do condomínio edilício ou voluntário com os fundos comuns arrecadados de todas as despesas comuns. Continuando aqui na administração. Nos termos do artigo 1358-R do Código Civil, caso a multipropriedade tenha sido instituída em unidades condominiais, na totalidade ou não das suas unidades autônomas, o síndico será obrigatoriamente um administrador profissional, cujo prazo do contrato de administração será livremente convencionado com o condomínio. O administrador do condomínio, que será o síndico, podendo ou não ser prestador de serviços de hospedagem, acumulará a função de administrador comum de todas as unidades em multipropriedade, inclusive na qualidade de mandatário legal dos multiproprietários, para fins de atos de gestão ordinária da multipropriedade, incluindo manutenção, conservação e limpeza do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário, podendo, nesta qualidade, inclusive modificar o regimento interno quanto aos aspectos
Isso quer dizer o quê? Esse tipo essa situação voltando lá para a incorporadora. Ela lançou 100 apartamentos, cada apartamento vai ser fracionado no tempo, vai se transformar em multipropriedade, ou seja, são 100 multipropriedades, dentro do condomínio edilício. É o mesmo proprietário do condomínio edilício e será o mesmo administrador do condomínio edilício do condomínio em multipropriedade. Para não gerar confusão, tem um administrador só para 100 administrador para cada multipropriedade e mais o administrador desse condomínio edilício, que seria o síndico, ficará esses poderes todos concentrados em uma administração só. Tá? Isso também é muito corriqueiro. Tá? Para as incorporadoras, isso aqui é o ideal, é o melhor dos mundos. Eles vão controlar as multipropriedades e vão controlar também o condomínio edilício. Eu também concordo que seja dessa forma, que gera até menor os problemas aí futuros aí desses proprietários e dos multiproprietários. Multipropriedade inserida no condomínio edilício. Vocês conseguem enxergar agora, chegamos nessa hora da aula, que a gente vai falar da multipropriedade inserida no condomínio edilício. Tá? Vamos deslocar aquela minha casa lá em Búzios que eu comprei em multipropriedade imobiliária, eu com uma galera. Vamos imaginar essa casa agora dentro de um condomínio edilício. Tá? Tem a nossa fração, os multiproprietários têm a nossa fração exclusiva ideal e tem a área comum do condomínio. Ou seja, se tiver 52 multiproprietários dentro de cada apartamento, num condomínio edilício de 100 apartamentos, vamos tentar imaginar. São, no mínimo, se todos eles exercerem os seus 7 dias durante um ano, você multiplica aí 52 por 100. Que vai dar aí, acho que 5.200, não é isso? Acho que é isso. 5.200. São 5.200 famílias exercendo o uso de um condomínio de 100 apartamentos durante um ano. Prosseguindo. A multipropriedade pode ser instituída no contexto jurídico do condomínio edilício, podendo haver multipropriedade total, no caso de todas as unidades autônomas estarem submetidas à divisão de frações de tempo. Ela é aquele exemplo que a gente deu no slide anterior. O construtor lançou 100 apartamentos para venda e os 100 apartamentos vão ser vendidos em multipropriedade. Ou seja, cada apartamento daquele ele poderá ir até 52 multiproprietários. Tá? Isso aí, a multipropriedade ela é instituída no início. Tá? Letra B, parcial ou mista, no caso de conviverem unidades condominiais simples e unidades submetidas à divisão de frações de tempo. O construtor ele pode dividir, vou vender 50 apartamentos de forma exclusiva, vou vender aí por 1 milhão cada apartamento desse, e os outros 50 apartamentos eu vou dividir em 10 multiproprietários cada um. Ou seja, cada multiproprietário de cada apartamento vai me pagar 100 mil reais. Então é interessante para as duas partes. Para aquele cara que tem bastante dinheiro, que tem 1 milhão de reais, e para aquele cara mais pobre que só tem 100 mil reais, mas ele vai poder utilizar lá da mesma forma dos outros proprietários exclusivos, só que ele vai ter que fracionar o tempo dele. Resta saber como ficam as relações entre os multiproprietários nessa situação, tendo em vista que há obrigações referentes à multipropriedade e também deveres e despesas comuns que recaem sobre a unidade autônoma na forma de multipropriedade por fração de tempo. Continuando. Com efeito, o raciocínio deve ser o mesmo que se emprega em relação, por exemplo, a um apartamento. No caso de um apartamento simples, o proprietário deve custear as despesas com seus móveis e equipamentos da unidade, e também pagar a cota condominial para fazer frente às despesas comuns com funcionários, com a conservação das áreas comuns, como a fachada, jardins, etc. É isso que a gente vem falando durante toda a aula. A diferença do proprietário exclusivo, vocês que são donos exclusivos do imóvel de vocês, é a mesma para o multiproprietário.
Vocês compram a geladeira para casa de vocês, televisão, vocês gastam dinheiro com empregados domésticos, diaristas, com manutenção de estourar um cano, e além disso tudo vocês vão pagar a cota condominial, se o imóvel de vocês estiver em condomínio edilício, tá? Que vocês vão estar usufruindo ali dos funcionários, da portaria, da área de lazer, piscina, salão de festas, utilização do elevador, e o multiproprietário é a mesma coisa, só que essas despesas vão ser divididas entre os multiproprietários. Tá? A diferença relacionada à despesa seria a mesma, só que vão ser rateadas. Continuando, não é diferente com a multipropriedade, diferindo que as despesas específicas da unidade serão rateadas entre os multiproprietários e cobradas pelo administrador. A responsabilidade é sempre do administrador. Seria funesto aos demais condôminos caso o condomínio em multipropriedade não tenha surgido com a instituição do condomínio que se pudesse, sem assembleia, unilateralmente instituir a multipropriedade. Por tal razão, apenas se institui a multipropriedade em condomínio edilício se desta forma a especificação e a convenção do condomínio contiverem previsão nesse sentido. O que isso quer dizer? Não é o usual, não é a prática do mercado, mas a lei permite. Vamos supor que eu tenho um apartamento, vamos voltar para Búzios, eu tenho um apartamento em Búzios, eu já tenho esse apartamento já há muito tempo, e são 10 apartamentos nesse condomínio, e são 10 proprietários exclusivos, tá? E eu quero transformar a minha unidade, esse meu apartamento, como eu sou proprietário exclusivo, eu quero transformar esse apartamento em multipropriedade. Tá? Só que a criação da multipropriedade ela teria que ser sido feita pelo construtor lá atrás, na instituição desse condomínio edilício. Tá? Porém, a lei me faculta que se eu quiser transformar essa minha unidade, esse meu apartamento, que é propriedade exclusiva minha, se eu quiser transformar em multipropriedade, eu precisarei da permissão dos outros condôminos. Tá? A gente vai ter que ter uma assembleia para poder votar, para poder autorizar essa transformação dessa minha unidade exclusiva numa multipropriedade imobiliária. Isso até, nesse caso concreto que eu estou passando para vocês, esse caso hipotético, seria até um pouco difícil, né? Imagine eu levar em convenção condominial o seguinte: gente, eu vou transformar esse meu condomínio, esse meu apartamento em condomínio, em multipropriedade imobiliária. Então, do Flaviano vão nascer mais 51 pessoas. Eu vou transformar esse apartamento com 52 proprietários. Então, a convivência vai ficar um pouco que insuportável com os outros proprietários das outras unidades. Muito que provavelmente, se for um condomínio pequeno, e dependendo da estrutura do condomínio, aquele entra e sai de moradores, muitas das vezes isso não é aprovado em assembleia. Mas tem a previsão legal. Vamos lá. Para tanto, o artigo 1358-P do Código Civil exige que a convenção que está entre os documentos exigidos pelo artigo 32, a linha J, da Lei das Incorporações, que é a Lei dos Condomínios e Incorporações, a 4591 de 64, contenha as regras do condomínio em multipropriedade nela mencionadas. E mais, vamos lá. A identificação das unidades sujeitas ao regime de multipropriedade, no caso de empreendimentos mistos, ou seja, que contenham unidades em multipropriedade, entre outras que não estejam sujeitas a esse regime. A indicação da duração das frações de tempo de cada unidade autônoma sujeita ao regime de multipropriedade, ou seja, as frações elas têm que estar bem específicas. Além da convenção da multipropriedade, ela tem que estar constando também na convenção condominial, quando for misto, a forma de rateio entre os multiproprietários de uma mesma unidade autônoma, das contribuições condominiais relativas à unidade, que, salvo se disciplina de forma diversa, no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário. A especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório, independentemente do uso e gozo do imóvel e das áreas comuns, ou seja, ainda que o multiproprietário não as utilize.
os órgãos de administração da multipropriedade. A indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com sistema de administração de intercâmbio, na forma prevista do parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 11.771, de setembro de 2005, está errada essa numeração aqui, seja do período de fruição da fração de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as obrigações da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documentação de sua contratação. A competência para a imposição de sanções e o respectivo procedimento, especialmente nos casos de mora no cumprimento das obrigações de custeios e nos casos de descumprimento da obrigação de desocupar o imóvel até o dia e hora previstos. O quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário. O quórum exigido para a deliberação de alienação pelo condomínio edilício na fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo multiproprietário, de tal sorte que a adjudicação da fração em razão do inadimplemento das cotas condominiais, desde que deliberado em assembleia, permitirá a venda dessa fração, o que também dependerá da deliberação em assembleia. Ou seja, tudo que for acontecer tem que estar tudo previsto, tudo que possa acontecer nessa multipropriedade imobiliária, ela tem que estar, quando ela está em condomínio edilício, ela tem que estar constando todos os direitos e deveres na convenção condominial entre esses multiproprietários, entre eles, dessa unidade autônoma do condomínio edilício, e tem que ser levada também ao condomínio edilício. Até porque na hora nós falamos sobre a execução da cobrança das cotas condominiais por esse condomínio edilício, o síndico, na hora que ele for manobrar a ação específica, os pedidos, enfim, ele precisa saber o que foi acordado entre esses multiproprietários. Tá? Então ele tem que ter acesso à convenção, à instituição condominial da multipropriedade, para ele poder entrar com as ações, o tipo de ação cabível, o tipo de instrumento judicial para ele conseguir recuperar essa inadimplência desse multiproprietário. Já estamos quase terminando, gente. Já vai dar 10 horas. Vamos lá, vamos dar uma acelerada. O artigo 1358 do Código Civil estabelece a possibilidade de adjudicação. O que é adjudicação? É trazer para si aquele bem. Ou seja, se o condômino está devendo a cota condominial, vamos falar sobre o condomínio edilício. O síndico, o representante do condomínio, ele vai entrar com uma ação de cobrança ou ele vai entrar direto com uma ação de execução dessas cotas condominiais. No final dessa história toda, ele vai adjudicar se o condomínio não pagar, ele vai trazer para o condomínio essa unidade, esse apartamento. E geralmente o próprio condomínio, em nome do seu síndico, ele coloca essa unidade, esse apartamento para a esta pública, coloca para leilão, para poder recuperar os valores que o antigo proprietário perdeu em juízo para o condomínio. Vamos lá, pelo condomínio da fração de tempo do inadimplente. Todavia, essa adjudicação, nos termos do incisos 8º e 9º do artigo 1358, deverá ser autorizada por Assembleia, que poderá, nada obstante, votar por maioria simples, já que não há quórum especial na lei. Critério uniforme para os casos de inadimplemento, não sendo necessária a convocação de uma assembleia para cada caso. Facultativamente, no sistema de pool de locações, a convenção também poderá estabelecer, neste caso, faculdade, regras para o inadimplemento das cotas nos termos do artigo 1358-7-S, parágrafo único do Código Civil, aspecto que já tratamos quando analisamos os deveres dos multiproprietários. Por fim, a convenção também poderá que a faculdade, pode ou não pode, nos termos do artigo 1358-U do Código Civil, limitar ou impedir a instituição de multipropriedade
disposição que somente poderá ser alterada pela maioria absoluta, 50% mais um dos condôminos. O dispositivo permite inferir que a multipropriedade poderá ser instituída em condomínios edilícios cuja convenção não tenha qualquer previsão por deliberação que permita a multipropriedade votada por maioria absoluta, que nesta medida alterará neste particular a convenção condominial. É aquele caso que eu falei para vocês. Eu acordei, quero transformar esse meu apartamento aqui em Búzios em multipropriedade. Eu vou chamar os outros condôminos, os outros 9 condôminos, naquele caso hipotético, e vamos votar. Tá? Se 50% mais um votar a meu favor, eu vou instituir a multipropriedade imobiliária. Vou levar essa convenção lá no registro de imóveis, eu vou modificar a característica do meu imóvel e em multipropriedade eu vou transformar em até 52 matrículas novas dessa minha multipropriedade e vou conseguir vender essa fração de tempo. Ora, se permite derrubar a proibição por maioria absoluta, a permissão por decorrência lógica pode ser concedida também por maioria absoluta. Neste caso, havendo omissão da convenção, é a interpretação que decorre do sistema de tal sorte que, embora a convenção somente admita a sua alteração pelo voto de 2/3, artigo 1351, aqui se trata de exceção de tal sorte que a alteração para adequar ao sistema de multipropriedade pode ser objeto de deliberação da maioria absoluta dos condôminos, 50% mais um. O Código Civil também menciona a existência de regulamento interno instituído por escritura pública ou instrumento particular, em ambos os casos junto com a instituição do condomínio ou por alteração do existente, depois em assembleia na hipótese de multipropriedade em condomínio edilício, que disporá sobre direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edilício, os direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza, as condições e regras para o uso das áreas comuns, os procedimentos a serem observados para o uso e gozo dos imóveis. Eu não vou ler essa parte não, tá, gente? Vamos finalizar. Esse foi o último slide. Eu vou abrir agora para perguntas para os senhores. Quem tiver com alguma dúvida, por favor, me pergunte. Temos 6 alunos em sala de aula. Deixa eu falar. Alguém tem alguma dúvida? Eduardo, Marcos, Maurício, Marcelo, Felipe, Daniele. Deixa eu falar sobre... É bem tranquilo esse tema, multipropriedade imobiliária. Como eu falei para os senhores desde o início, é um instituto novo. Ele não tem muita divergência. Quando essa disciplina era passado no Civil 5 do curso de Direito de vocês, ele tinha vários julgados, várias correntes falando a favor ou não. Não tinha todo esse regramento que eu passei para os senhores. Eu sugiro os senhores lerem esses artigos, ou vai direto na Lei 13.777, que ela acrescenta esses artigos no Código Civil, ela modifica alguns na Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, e altera também algumas outras leis esparsas. Ela é bem tranquila, o que ela fez? Ela fomentou o mercado imobiliário de uma tal forma que hoje as pessoas podem comprar tranquilamente uma multipropriedade imobiliária, que antigamente era um tiro no escuro, que com certeza o condomínio sempre dá confusão, e esse tipo de propriedade gerava bastante confusão. E hoje eu até recomendo os senhores, se vocês quiserem comprar, tiver juntando dinheiro para comprar uma casa de praia, a tendência é, passando-se os anos, aquilo vai se tornar um estorvo. Eu até recomendo os senhores comprarem uma multipropriedade imobiliária. Vão gastar um valor menor, não vai ter aquela obrigação de ficar conservando a coisa, só pagar as cotas mensalmente, que são baixinhas, tá? E para poder finalizar, em relação à nossa avaliação, eu vou manter o mesmo tipo de avaliação que eu
fiz agora na P1. Vou passar para os senhores 2 casos concretos e um questionário com 5 questões, tá? Eu provavelmente na próxima aula já vou passar o primeiro caso concreto. Infelizmente, como eu estava falando com as turmas anteriores, do Civil 5, daqui da unidade de Santa Cruz, tivemos vários feriados esse semestre, nas nossas quintas-feiras. Então, nosso programa está um pouco prejudicado. Às vezes eu tenho que acelerar um pouco mais, às vezes eu tenho que pular alguns temas, mas eu reformulei esse nosso novo programa para poder passar para vocês as partes mais importantes, para vocês entenderem melhor essa disciplina do Civil 6, que é a continuação do direito das coisas. Tá? E além das aulas, eu sempre oriento os senhores e as senhoras para poderem complementar a leitura de vocês com os materiais que eu disponibilizo lá no Sigur. Tá bom, gente? Já estouramos nosso horário. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém quer falar nada? Algum apontamento? Ou iremos encerrar por aqui? Então vamos lá, gente. Vamos encerrar. Boa noite para os senhores. Boa noite, Eduardo, Marcos, Maurício, Felipe. Quem é esse que está no vídeo aqui que não está aparecendo? Ah, o Marcelo. Marcelo. Boa noite para todos os 6 que estão aqui, os guerreiros, 10 horas da noite, estudando, correndo atrás. Uma boa noite para vocês, um excelente final de semana, tá? Se cuidem e qualquer dúvida, qualquer apontamento, estou disponível aí no Zap, no e-mail, no telefone, só entrar em contato, tá bom? Boa noite para vocês, tá? Se cuidem.